Olá, uma boa noite para você. Boa noite. A partir de agora, você acompanha as notícias da região aqui no SP Record. O prefeito Duarte Nogueira promete pagar o salário dos servidores no dia 11 de janeiro. No primeiro dia útil do governo, ele visitou postos de saúde. Em Franca, assumiu Gilson de Souza e em São Carlos, Ayrton Garcia. Os prefeitos falam em cortes de gastos e renegociação de dívidas. Parecia novela. Em Ribeirão Preto, um jovem roubou uma ambulância do SAMU e saiu em disparada. A cena se repetiu na região. É agora, no SP Record. O prefeito Duarte Nogueira se reuniu hoje com o Sindicato dos Servidores Municipais e prometeu pagar o salário de dezembro dos funcionários da prefeitura até o dia 11 de janeiro. O sindicato levou a proposta para uma assembleia. João Paulo Oliveira está ao vivo e tem as informações para a gente. João, os servidores já tomaram alguma atitude? Pois é, em primeira mão então, João Paulo Oliveira ao vivo nessa assembleia, onde os servidores decidiram entrar em greve a partir de sexta-feira. Começa complicado o governo para Duarte Nogueira. No primeiro dia de trabalho, Nogueira levantou logo cedo e foi visitar os postos de saúde que fazem atendimento 24 horas. Ele ouviu a reclamação de pacientes e também dos funcionários que pedem maior rapidez no atendimento e mais segurança. Em São Carlos, o novo prefeito Ayrton Garcia tem o mesmo problema de Ribeirão Preto. Falta dinheiro para pagar os servidores. No primeiro dia útil do governo, ele prometeu fazer cortes de pessoal e de despesas. E mudando de assunto, olha só, um jovem de 23 anos furtou uma ambulância do SAMU ontem à noite e fugiu em alta velocidade. Ele foi perseguido pela polícia e acabou preso. Durante a fuga, ele usou o rádio de comunicação do SAMU e nossa equipe de reportagem conseguiu a conversa com exclusividade. E a cena se repetiu na região. Um homem furtou uma ambulância em Rincão e acabou preso em Matão. Segundo informações da polícia e do posto de saúde das duas cidades, esse homem que você vê dentro da ambulância teria sido atendido na unidade de saúde de Rincão e acabou furtando a ambulância. Ele disse que ia para a praia, mas na verdade ele acabou indo para Matão. A polícia não confirmou se o suspeito estava bêbado, mas no posto de saúde recebemos a informação que ele é usuário de drogas e alcoólatra, que ele já tinha passado por atendimento e foi liberado. Ninguém percebeu quando ele furtou a ambulância que estava no estacionamento e fugiu. Tudo terminou em Matão com ele preso. Foram as pessoas que estavam fazendo um churrasco na rua que fizeram o vídeo. Um aposentado de 73 anos foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte neste domingo em São Carlos. Antônio Aparecido de Oliveira César foi morto por golpes de faca durante um assalto no bairro Santa Felícia, em São Carlos. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime, Wagner dos Santos Almeida, de 38 anos, foi preso em casa horas depois, após uma denúncia anônima. Com ele, os policiais também encontraram uma faca que pode ter sido usada no crime. Voltamos a falar sobre eleições. O Teatro Pedro II ficou lotado para a posse de Antônio Duarte Nogueira, do PSDB. Nogueira falou em austeridade, Patrícia. É verdade, viu, Pasquim? Ele já suspendeu o pagamento de todos os fornecedores por 60 dias. Tomaram posse também os vereadores. E o ex-vice-prefeito Marinho Sampaio foi vaiado. O Teatro Pedro II foi o local escolhido para a posse dos eleitos. Igor Oliveira, vereador mais votado, presidiu a cerimônia. Nesse momento, declaro aberta a sessão de instalação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, da 17ª Legislatura, quadriênio de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Em tempos de crise política, os 27 vereadores juraram cumprir os cargos com honestidade. Marinho Sampaio foi cobrado pelo público. O ex-vice-prefeito de Ribeirão Preto foi vaiado. Marinho renunciou ao cargo depois da prisão de Darcy Vera.
preferiu não assumir a administração investigada por escândalos de corrupção. A cerimônia também empossou Duarte Nogueira e o vice, Carlos César Barbosa. No discurso, o prefeito fez críticas ao antigo governo, que deixa uma dívida que passa de 2 bilhões de reais e uma crise moral jamais vista na história da cidade. Ribeirão tem sua situação agravada em relação a muitas outras cidades de mesmo porte ou menores, ou pelo menos é o que nos parece e o que nos apresenta. Nogueira também lembrou do pai, o ex-prefeito Duarte Nogueira. Não posso deixar de lembrar do meu pai, de quem carrego o sangue, de quem carrego a aptidão para a política e uma certa dose de perseverança. E da minha mãe, de quem carrego uma boa vontade de viver e uma certa energia irritante. No final do discurso, foi aplaudido. Do Teatro Pedro II, Duarte Nogueira seguiu acompanhado da primeira-dama e dos filhos para o Palácio Rio Branco, onde empossou os 13 secretários de governo. Oficialmente prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira cumpriu o primeiro ato. Assinou um pacote de 25 medidas que passam a valer a partir desta segunda-feira. A principal delas é a suspensão do pagamento de todas as despesas da prefeitura por 60 dias. Na entrevista coletiva, disse que todos os contratos vão ser reavaliados e garantiu que isso não vai prejudicar a manutenção de serviços essenciais. Nós vamos enxugar drasticamente os cargos em comissão, vamos reduzir tudo aquilo que for possível de cortar gastos sem prejuízo para os serviços essenciais à nossa população e cortar na carne, né? Fazer aquilo que se faz quando a gente está numa situação praticamente de guerra. Outra medida é a redução em 20% dos cargos de comissão. Também está proibida a contratação de pessoal. Nogueira disse que a prefeitura só tem 3 milhões de reais em caixa. A prioridade da prefeitura e do prefeito é pagar aos servidores os seus vencimentos de dezembro até o dia 13. Portanto, eu estou suspendendo todos os outros pagamentos para garantir o pagamento do servidor até o dia 13 de dezembro, enquanto a equipe vai avaliar todo o volume dos passivos que nós vamos receber, que supera alguma coisa na ordem de 350 milhões de reais. Vamos represar novos recursos para fazer frente às despesas que teremos pela frente. Além de renegociar dívidas, Nogueira afirmou que não vai tolerar desvio de conduta da equipe de governo e que vai resgatar a confiança da população na classe política. O prefeito vai ser o servidor público exemplar da cidade. Acordar cedo, dormir tarde e ter bom comportamento. Eu espero que a cidade esteja junto conosco, acompanhando todos os nossos passos, todas as nossas decisões. A prefeita Darcy Vera não compareceu à transmissão de posse. A partir de agora, ela perde o foro privilegiado e passa a responder pelas denúncias de corrupção na Justiça de Ribeirão Preto. E Rodrigo Simões, do PDT, foi eleito presidente da Câmara. Ele derrotou Gláucia Berenice, do PSDB, que era a candidata do prefeito. Um voto apenas foi a diferença. Simões teve 14 votos e Gláucia recebeu o apoio de 13 vereadores. O número de cadeiras subiu de 22 para 27, 5 vereadores a mais. E durante a posse, a gente vai ver aí o que chamou a atenção, foi que os vereadores, esses 5 novos vereadores, eles foram acomodados em mesas plásticas. Essas mesas foram colocadas ali no plenário para poder, então, recebê-los durante essa posse. Um anexo está sendo construído à Câmara Municipal. A previsão é que ele fique pronto em março. O anexo ele foi orçado em R$ 6.800.000, mas já foi alvo de muita polêmica. Entre os meses de agosto e setembro, as obras foram paralisadas depois de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O ex-deputado Fernando Chiarelli conseguiu uma liminar que proibia o trabalho. Na época, alegou que o dinheiro público tinha outras prioridades. E o novo prefeito de São Carlos tomou posse no Teatro Municipal. O prefeito que saiu, Paulo Altomani, não compareceu. E Gilson de Souza, do Democratas, é o novo prefeito de Franca. Veja como é que foi a posse.
E o prefeito eleito de São José da Bela Vista não tomou posse. O repórter Rafael Ribeiro está ao vivo com a gente, tem os detalhes. Rafael, boa noite. Como é que está a cidade? Está sem prefeito? Obrigado, Rafael. E em Araraquara tomou posse Edinho Silva, do PT. A cerimônia foi ontem à tarde. Além do prefeito Edinho Silva, também tomaram posse os 18 vereadores. Edinho também prometeu um governo de austeridade. Ele deve enviar projeto para a Câmara para redução de secretarias. O corte é de 8 pastas. As subprefeituras serão transformadas em postos de atendimento. Ele fala também em renegociação de contratos. E ainda sobre a posse dos prefeitos, em Barretos assumiu neste domingo o prefeito reeleito Guilherme Ávila, do PSDB. Também tomaram posse o vice e os 17 vereadores. A cerimônia foi na Câmara Municipal. Logo depois, os vereadores se reuniram para a escolha do novo presidente. E a seguir aqui no SP Record tem a previsão do tempo. E veja também, sequestros de criança não passam de mal entendido e histórias mal contadas. Quem tem criança em casa já deve ter recebido por redes sociais mensagens de voz ou escritas alertando sobre supostos casos de sequestros de crianças. Essas histórias que se espalham rapidamente têm preocupado muitos pais. Nossa equipe foi checar hoje uma dessas versões e conseguiu comprovar que tudo não se tratou de um mal-entendido, de uma história mal contada. Mesmo assim, é sempre importante vigiar os filhos pequenos o tempo todo. Veja na reportagem. O corpo do motociclista que morreu durante uma trilha foi enterrado ontem em Taquaritinga. Daniel Guerra, de 27 anos, praticava motocross quando a moto quebrou. Ele ligou para o cunhado e pediu ajuda. Mas, segundo a polícia, pouco tempo depois, conseguiu fazer o veículo funcionar e seguiu viagem. O motociclista bateu de frente com a caminhonete do parente, que foi ajudá-lo. Ele morreu na hora. A moto pegou fogo e ficou completamente destruída. O cunhado dele, João Henrique de Barros, de 47 anos, foi levado para o hospital em estado de choque. E 2 homens são presos pelo furto de 25 cabeças de gado no interior de São Paulo. Esse é o primeiro assunto do nosso Giro de Notícias pelo Estado. Previsão de pancadas de chuva para terça-feira. Vamos voltar a falar com o repórter João Paulo Oliveira. João, esse calorão continua? Obrigado, João. Enterrado o bebê que morreu afogado. É isso que a gente vê depois do intervalo. E ainda na retrospectiva do ano, a entrevista exclusiva de Guilherme Longo para a Record TV. Foi enterrado neste domingo o corpo do bebê que morreu afogado em uma piscina de Batatais. A família de Uberaba passava as festas de final de ano na região. Segundo informações da polícia, Eric Souza Valadão, de 1 ano e 7 meses, dormia com a mãe que estava na casa de parentes em Batatais. A porta do quarto estava aberta porque a fechadura estava quebrada. Logo pela manhã, quando a mãe acordou, encontrou o menino na piscina. O SAMU esteve no local e levou o garoto para a unidade de pronto atendimento, mas ele já estava morto. Nossa equipe esteve na casa onde tudo aconteceu. O corpo da criança foi sepultado na manhã de domingo em Uberaba. Em setembro, a Record TV mostrou com exclusividade uma entrevista com Guilherme Longo, acusado pela morte do menino Joaquim. Ele desapareceu logo em seguida e até hoje não foi encontrado. Esse é um dos destaques da retrospectiva do ano. E a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.